Olá, gente. Boa noite. Só esperando a Soninha entrar aqui. Ela já está entrando para conversar com a gente. Sônia, Tá me enxergando? Tá me vendo ou me ouvindo? eu estou te ouvindo, mas eu não estou lhe vendo. Eu acho que não sei se a câmera está virada ao contrário. A princípio, vamos lá. Ok. Ah, agora foi. Foi. Tá escuro, né? Não, mas tá, Daqui a tá pouco já ótimo. vai. Então tá bom. Vamos lá. Tá conseguindo me ouvir direitinho aí, né? Super bem, super Ah, bem. maravilha, tá certo. Sônia, obrigado por aceitar o convite, tá? Eu vou fazer só falar um pouquinho da roda, fazer sua apresentação para esperar o pessoal entrando aí, tá? Ok. Então, pessoal, a nossa roda de turismo de hoje, o tema dela é o papel do RH na retomada das atividades. Ao longo desse mês e na primeira semana de outubro, a gente está com o tema central da nossa roda de turismo, que é justamente a retomada. Muitos hotéis, meios de hospedagem, agências já estão retornando, claro que com todos os protocolos, com muita calma, mas já é um movimento muito diferente do que estava acontecendo em abril, em maio. Então a gente trouxe algumas pessoas que são referência, que estão fazendo acontecer aí, ajudando outras empresas, ajudando pessoas para conversar com a gente, para a gente conseguir entender como é que está esse momento, como que a gente deve se preparar, o que, que a gente pode fazer. Então a Soninha, a Sônia, né, carinhosamente chama de Soninha, acaba saindo no automático. Tranquilo, tranquilo. Ela é da Singulário Consultoria, ela é sócia consultora na Singulário Consultoria, que hoje é referência aqui na cidade de Manaus, nessa parte de RH, treinamentos, contratação, cursos em company, cursos também abertos hoje, estão fazendo um trabalho muito legal com cursos para pessoa física, vamos dizer assim, né? Não só em company, então está muito legal todo esse trabalho que a Singular está fazendo. Soninha, obrigado por estar aqui com a gente. A nossa roda hoje vão ter dois temas centrais, né? Dois temas principais. Primeira pergunta é quais são as demandas que a Singularity tem sentido nessa retomada das atividades? E aí a segunda parte da nossa conversa é quais são os desafios nesse novo normal em relação à gestão de pessoas e como se preparar para isso, né? Eu acho que já tem algum movimento, tem alguns movimentos que estão acontecendo que a gente sabe que é agora, assim, eu acho que, assim como eu, Roger, estou no modo sobrevivência, eu acho que muitas empresas estão no modo sobrevivência, mas aí eu acho que ano que vem, enfim, quando sair a vacina, vai de fato entrar esse novo normal e eu acho que muita coisa vai mudar do que era antes. Então, Soninha, muito obrigado. Vamos para a nossa Imagina. primeira pergunta, que você é Singular e hoje são referências aqui em Manaus quando a gente fala de gestão de pessoas. Obrigada. E quais foram e quais estão sendo as demandas que vocês estão recebendo por parte das empresas nesse momento da retomada das atividades? É, o mercado de serviços de atendimento. Desculpa, Matheus, muito obrigada pelo Ah, convite obrigado. primeiro, tá? Amei o convite. A gente já é parceiro há algum tempo, adoro o trabalho que vocês fazem. Sou cliente do local, né? Assim, com muito prazer. Visito não só aqui em Manaus, mas também em Presidente Figueiredo, que é um lugar especial para a gente. E a gente que mora aqui, a gente tem que aproveitar muito, né? Com Que é aqui certeza. perto, com toda a segurança e tudo mais. Bom, respondendo a tua pergunta, a gente tem recebido algumas solicitações, principalmente de empresas de serviço, quanto a atendimento. Isso a gente tem percebido muito forte. E é bem interessante a gente entender e perceber essa preocupação. É lógico que atender bem é fundamental, mas também cuidar de todos os protocolos de higiene também faz parte da segurança e segurança para os hóspedes, né? A Uhum. gente tem percebido que essa é uma grande preocupação. A gente tem visto você fazer esse trabalho junto com outras empresas. Isso é fundamental para o cliente se sentir seguro. Isso tem vindo para a gente como demanda. Então, atrelado ao atendimento, também essa segurança no atendimento, os cuidados no atendimento. Então, todos esses protocolos são fundamentais. Isso para qualquer empresa e muito mais para a área do turismo. Uhum. Legal, verdade. Ok? Assim,
Tem alguma empresa que está demandando mais? Assim, hoje você falou muito essa questão do atendimento de empresas de serviços. São as empresas que demandam mais, restaurante, enfim, lojas? Qual o setor que tem demandado mais esse treinamento de Olha, vocês? a gente já recebeu, hoje, por exemplo, nós terminamos de fazer algumas palestras de atendimento no mercado varejo alimentar, mas a gente, e também em outras empresas que foram workshops de atendimento também, também varejo, mas aí um outro segmento do varejo alimentar. Restaurante também já começa a despertar para esse outro aspecto de atendimento, um atendimento mais acolhedor, um atendimento mais cuidadoso, respeitando as regras, mas também fazendo um acolhimento junto ao cliente. Porque, afinal das contas, todos os clientes, e a gente percebe isso, e ouvindo até algumas matérias, a grande preocupação em você sair para viagem ou fazer uma visita, né, a um determinado local de turismo, se a gente vai estar seguro ou não. Então, quando eu tenho ouvido isso muito de clientes, até por causa de todos esses levantamentos que nós fizemos, que é uma preocupação de a gente entender o que o cliente quer e o que os dois lados, o nosso cliente e o cliente desse cliente que está chamando. É sempre importante a gente entender qual é a expectativa que eles têm com relação ao atendimento. E a gente tem percebido muito isso. O acolhimento, hoje a nossa palestra foi baseada em todo o propósito da Disney, falando sobre encantamento, até para passar esse bem-estar do cliente dentro do local, né, onde ele vai. Tá? Legal. É interessante você trazer essa questão do atendimento, que é uma coisa que a gente também tem batido muito na tecla com os nossos colaboradores e onde a gente tem ministrado alguns treinamentos, é a questão do bem receber com segurança. Né? Isso, não perder o encantamento, não perder o bem receber, apesar de ter todos esses protocolos que tem, que é a máscara, face shield, álcool gel, aferir temperatura. Isso, bem ou mal, acaba sendo uma certa barreira, né, para os clientes, mas a gente não pode perder esse nosso jeito, né, de encantar. Né? Isso, exatamente. Eu acho que você tocou num aspecto extremamente importante no atendimento. Hoje a gente está trabalhando com alguns aspectos que não era costume nosso. Por exemplo, a máscara incomoda. Às vezes o nosso som fica mais abafado, é mais difícil entender. Então, eu tenho que ter um cuidado bastante grande no treinamento desse colaborador para que ele entenda e se coloque também no lugar deste cliente. E a gente tem percebido isso muito forte, né? A preocupação com esse aspecto tem que ser importante. Lógico que a gente está falando de segurança, lógico que a gente está falando de protocolo de higiene, mas eu queria salientar da importância também nesta retomada de receber de uma forma diferente este colaborador. Porque, como você disse, você ficou uma boa parte do teu tempo com o local fechado, né? Então, agora você está retomando. Então, você tem uma reintegração. É importante você fazer um acolhimento também para esse colaborador, treinando, ouvindo muito quais são as expectativas desse colaborador, como ele está enxergando a segurança dele, como ele está se sentindo nesse processo, porque ele também é um cliente teu, né, Matheus? Isso também é importante. Então, fazer uma boa recepção, um bom onboarding é importante para que ele entenda que assim como ele foi recebido de um jeito positivo, também ele passe isso para o cliente. É uma cadeia de atendimento. Isso em todos os mercados. Muito legal isso que você está trazendo, essa questão da empatia, né? Como é que a gente vai dar um treinamento de empatia para o cliente, né, assim, para os nossos colaboradores, se a gente não fez esse trabalho com os nossos colaboradores, né? Então, é muito importante. Isso. A gente tem que fazer a nossa lição de casa, né? Para que ele entenda a importância, ele tem que sentir esse valor, o valor do acolhimento, entender o que está se passando.
E veja, não é muito fácil nessa retomada ele vir pronto, né? Ele está ansioso para voltar a trabalhar, sim, mas é um mundo novo, para todos nós é um mundo novo, com todas essas ferramentas que a gente tem que lidar agora, com todos esses procedimentos, que de qualquer forma a gente já utilizava, mas talvez não com tanta frequência, com tanto cuidado, com um olhar crítico, que é importante nesse sentido, né? Porque eu estou cuidando não só da minha segurança, mas da segurança do outro. Sim. Como o pessoal fala, o uso da máscara não é para cuidar da sua vida, mas é também para cuidar da vida do outro, do bem-estar do outro. E isso é fundamental. Então, esse cuidado é importante ressaltar. Verdade. E já que você falou nessa questão do colaborador, né, da gente fazer esse acolhimento, como é que tem sido a percepção da Singulare, o que as empresas têm passado para a Singulare e como esse colaborador está voltando? Está voltando com mais ansiedade, com mais medo? Como é que está esse retorno? Você tocou, mas isso em todos os mercados, os colaboradores estão voltando mais receosos, mais angustiados. O home office foi bom, muita gente se adaptou facilmente, outras não conseguiram se adaptar, estão felizes por voltarem a trabalhar, mas agora, nesse momento, está retomando, né, essa situação. Hoje a gente recebeu essa notícia de que alguns locais serão fechados, mas precisamos entender que é para o bem-estar de todos. Sim. Né? E para que a gente realmente tenha uma construção nessa abertura. E os cuidados, eles permanecem. Não dá para a gente afrouxar, né, as medidas. As medidas de treinamento, as medidas de posicionamento são fundamentais para que a gente tenha um retorno seguro. O colaborador chegou do mesmo jeito. Assim como nós temos receio, o colaborador também tem receio. Então, algo muito importante que eu só queria ressaltar, Matheus, é ouvir muito, conversar muito. Essas pessoas que estão chegando na empresa estão chegando com algumas perdas de familiares, de amigos. Então, óbvio que vai ter estresse, vai ter medo, vai ter insegurança, né? Porque o ir e vir é que dá mais insegurança. Dentro da empresa, ele está seguro, porque tem tudo que ele precisa ter, mas no caminho ele está exposto. Então, como que ele vai se cuidar, também é nosso papel estar alertando, lembrando. A gente tem feito alguns treinamentos e durante o treinamento a gente reforça isso, né? Assim, o uso da máscara, o uso correto, não aglomera, né? Procura fazer dinâmicas onde as pessoas cuidem do afastamento e assim por diante. Tá? É bem importante. Legal, sempre a gente tem esses assuntos que a gente precisa fazer no treinamento, mas não pode deixar de entender o que está acontecendo, né? Então, o tempo inteiro tem que estar falando, por mais que não tenha assim, a ver com o conteúdo do treinamento, mas a questão da máscara, tudo isso é uma questão do que está acontecendo mesmo, né? Sim. Na realidade, é um processo interno que a gente tem que entender. Você sabe que assim, o local sempre se responsabilizou pela higiene. Né? Ele sempre se preocupou com isso, ele tinha pessoas que cuidavam na medida do processo, da importância disso, fornecendo inclusive serviços para que isso acontecesse de uma melhor forma. E essa continuidade continua existindo. Isso para qualquer outro tipo de hotel, para restaurante, enfim, serviços. Nós estamos dando treinamento, quando presencial, salvaguardando o afastamento, mas sem perder a qualidade. É possível? É possível. A gente precisa exercitar nossa criatividade, a gente precisa buscar ferramentas novas de treinamento, para que a gente consiga passar esse conteúdo, para que a gente possa discutir aquilo que é importante no atendimento ao cliente, na prestação de serviço. Né? Não mudou isso, não mudou. Você dava treinamento de atendimento antes? Sim. Não é verdade? Sim, sim. Agora é o cuidado e o aprofundamento ampliando os conceitos que estão envolvidos. O que a gente tem feito é isso, continua o conteúdo, mas tem um onboarding, vamos dizer assim, né? A gente fala um pouquinho o que a gente está vivendo, fala a questão da empatia, de entender o cliente, e aí depois a gente segue para o conteúdo, né?
Legal. E assim, em relação, porque teve muitas empresas que fizeram desligamentos, né? Não teve jeito, né? Turismo, parte de serviços. Como é que Não está teve sendo o jeito. comportamento das empresas nesse momento com esses desligamentos? Tem algum movimento de recontratação? Tem algum movimento de suporte? O que você tem visto assim? O pessoal está começando agora a voltar, então está tendo já uma procura de recrutamento e seleção. Eu acompanho alguns sites de vagas, acompanho também alguns grupos de RH, então você já começa a ver um movimento de contratação tanto para restaurante quanto para hotéis. Uhum. Mas ainda é um movimento um pouco mais lento, né? Um pouco mais cuidadoso, porque nós não começamos ainda a todo vapor, né? Nesses locais. Ainda está se estudando muito tempo, como que eu vou abrir, que parte que eu vou abrir. Alguns locais, por exemplo, restaurante, você tem um número mais restrito de posições que você tinha antes, então, por causa do afastamento. Mas isso vai se fortalecendo, vai crescendo à medida que o mercado começa a se sentir mais seguro. Ainda estamos no início, tá? Já está começando sim a melhorar. A gente tem ouvido que o mercado começa a melhorar. Espero que ele não retroceda agora com essas últimas notícias, tá certo? Sim. Mas, de qualquer forma, eu reforço que são notícias que até acalmam, porque assim, é melhor ter agora um passo para trás do que voltar ao alto índice de contaminação. Acho que isso é importante. Com certeza. Esse retorno não tem jeito, ele acaba sendo muito gradual mesmo. Assim, por exemplo, lá no hostel agora de Manaus, a gente voltou com uma ocupação, se eu não me engano, de 30%. A gente tinha um quarto compartilhado aberto só. E pela metade ainda, que era o dormitório de 6 camas. E a gente começou a sentir que ele começou a encher. Tinha dias que ele já estava... Eram 3 camas só, mas enfim, já estava cheio. O que a gente fez? Abriu um outro dormitório, né? Ainda está abaixo de 50%, aí abriu mais 4 camas. E aí, com isso, a gente vai sentindo o mercado, se as pessoas estão, enfim, começando mais seguras para vir para cá. Isso. E essa segurança também vai marcar o teu cuidado. Então, por exemplo, se o que ajuda bastante, lógico, né, é quando o cliente se sente seguro, ele vai falar para as outras pessoas, olha, vai até lá, porque é tudo bem, está tudo tranquilo, tem cuidado com todo o processo, porque principalmente você, a família também vai, né? Então, o cuidado é geral. Então, isso é importante também a gente entender. O perfil do público que eu atendo, porque isso vai estar ligado diretamente à forma do meu atendimento, o cuidado que eu vou ter com isso, o que eu vou estar oferecendo a esse cliente. Conhecer o perfil do cliente é fundamental para cada vez mais eu entender como que eu vou ofertar o meu serviço. É verdade. E é legal você falar essa questão de conhecer o cliente, porque... a gente é um hostel, né? Então a gente tem esse atendimento mais próximo mesmo do cliente, né? É uma premissa aí, vamos dizer. Aí você vê os hotéis, esses hotéis business de rede, o que eles estão fazendo é deixar tudo quase que no automático online para a pessoa não ter nem contato com o colaborador. E a gente não consegue fazer isso, né? Então você vê que a forma que a gente precisa comunicar isso para o nosso colaborador é uma, e esses hotéis de rede, hotéis business, ou que tem esse público assim, é uma forma totalmente diferente, né? E eu vou um pouco mais longe, né, Matheus? Vocês têm vários parceiros. Por exemplo, você não trabalha sozinho, você tem as agências que trabalham com vocês. Os clientes também perguntam de outros pontos turísticos, de restaurante. Esses parceiros, como um todo, devem estar muito bem alinhados. Porque quando você... não adianta só você prestar um bom serviço, com cuidado, com qualidade no atendimento. É importante que toda a cadeia entenda essa importância também. Para a qualidade do atendimento continuar evoluindo no processo. Porque a gente sabe que a gente faz muitos passeios, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer as estratégias de vocês e o que vocês, os parceiros que vocês trabalham.
Então, isso é importante, saber quem é o teu parceiro, saber como é que está se preparando essa equipe também, para estar seguro. São todos, né, que estão envolvidos nessa cadeia. Turismo é um mercado extremamente importante para nós aqui da região. E muito pouco explorado, inclusive por nós, né, de Manaus. A gente não aproveita todos os benefícios que essa cidade, esse estado, essa Amazônia, pois é, essa Amazônia tem, né, essa riqueza de turismo que a gente tem. Então, quanto mais a gente tiver a cadeia como um todo treinada, preparada para o atendimento, para a qualidade, para a excelência, mais a gente vai atrair esses turistas. Isso é extremamente importante. A cadeia como um todo. A cadeia, e é verdade, isso que você falou, eu tenho conversado com algumas pessoas, e hoje a questão da limpeza não é mais uma questão que só o gerente, a governanta ou só a camareira tem que saber. Agora, todos têm que saber, mais do que nunca, como que é feita a limpeza. Desde o motorista que vai fazer o transfer da pessoa, porque os clientes querem saber. Então, às vezes, você faz todo o processo, faz lá, muda os utensílios, muda produto, comunicação, álcool gel, faz tudo direitinho. Mas aí, se a pessoa chega lá com o motorista lá da sua agência parceira, fala como é que é o protocolo, como é que está sendo, se ele não está fazendo, se ele desconhece, tudo cai por terra, porque a pessoa, o primeiro contato que ela tem, ela já vê que a pessoa não tem cuidado, que a pessoa não tem conhecimento. Acho que o principal é entender, assim, mesmo que seja o mínimo, assim, qual que é o protocolo de segurança do hostel, por exemplo, do hotel? Não sei o que eles estão fazendo. Poxa, acabou. Olha, esse aspecto, Matheus, é extremamente importante. O que a gente fala assim, não adianta você fazer um processo seletivo e não trabalhar. E a gente acabou de falar do onboarding, que nada mais é do que favorecer o engajamento desse teu colaborador novo na empresa. Se ele não tiver engajado, o link dele com toda essa estrutura que você criou, ele não vai se sentir também responsável em cuidar. Porque você falou, teve um investimento bastante grande em cuidar. Eu tenho o totem da frente, eu tenho as máscaras, e não é um tipo só de máscara, né? Vários tipos de máscara que eu tenho que ter. Eu tenho que ter também os produtos, muita coisa. Processo de higienização, os EPIs que tem que ter, além, né, de luvas, etc. Se ele não entender o porquê, se ele não conseguir incorporar essas informações, ele não vai transmitir. Se ele não transmitir, até algo que pode ser muito simples para se resolver, se torna muito mais complicado. A gente fala isso no atendimento porque a responsabilidade ou a corresponsabilidade é de todos. É daquela pessoa que atendeu na porta, é aquela pessoa que fez a reserva, é aquela pessoa que vai passar uma orientação, arrumar o quarto. Todos são extremamente importantes nessa cadeia. Hoje a gente estava discutindo nessa palestra e a gente estava falando com todos os clientes, porque o que acontece? É uma rede de supermercados que está inaugurando um novo supermercado com uma marca diferenciada e eu tinha na mesma sala desde operadores de caixa, operadores de loja, açougueiro, peixeiro, todos, inclusive a gerência estava na loja. E a grande discussão é essa, não é uma pessoa, não é um cargo que é responsável, são todos. Todos são responsáveis pelo atendimento, pela qualidade do atendimento, pela excelência do atendimento. Então, se uma pessoa falha, é a empresa quem falha. Então, essa é importante. Mas, de novo, reforço que isso tem que fazer parte do DNA da empresa. Né, da cultura da empresa, porque serviço é algo que você tem que estar disponível para fazer, né, Matheus? Verdade. Não adianta, isso é importante entender essa cultura de serviço, como fazer, por que fazer e gostar de fazer. Isso é o mais importante. E gostar de fazer. O objetivo final é o cliente, né? O cliente é o que está na ponta. Assim. A gente, dentro da empresa, tem os clientes internos ali, que são os nossos colaboradores,
que assim, assim, ao meu ver, eles são os nossos clientes da liderança Isso. e aí os outros clientes externos. E aí é legal você falar essa questão que todos têm que estar junto, que tem aquele caso da Disney, que a gente tem falado sempre no nosso treinamento, que tem uma história lá no livro da Disney, que tinha um grupo de amigos e aí viu uma pessoa da limpeza e foi perguntar para essa pessoa da limpeza, olha, assim, porque a Disney é muito limpa, né, aqueles parques enormes, quantas pessoas que tem da limpeza? Aí o senhor da limpeza falou, tem 55 mil pessoas. Aí ele, poxa, muita gente, né? E quantas pessoas que trabalham no parque? 55 mil pessoas. 55 mil. Todos são da limpeza. Então, mais do que nunca, né? Isso está na cultura da Disney e isso tem que estar na cultura das empresas de serviço, né? Exatamente. É isso que dá sustentação para a Disney ser. Ela é fanática pelos detalhes. Uhum. E todos são responsáveis pelos detalhes. Uhum. E é isso que faz a diferenciação. Hoje a gente até brincando, como era um público que não teve ainda essa oportunidade, porque para quem foi na Disney é super fácil dar exemplo, né? Mas para quem ainda não foi, às vezes fica difícil. E aí uma das coisas que a gente trabalhou muito foi os vídeos, os filmes, né? Quando eu assisto um filme da Disney, eu fico encantada. Eu fico encantada com a música, com os detalhes, como que a trama se envolve. Cara, desenho ganhando Oscar. Por quê? Excelência na qualidade do serviço que foi feito, do trabalho que foi feito, a preocupação com cada elemento daquela mensagem que está sendo passada. E a gente enxerga isso em todos os filmes, tanto que a gente utiliza muito para treinamento e até para causar aquele momento uau. Né? Que se você fala no treinamento, né? Aquela surpresa maravilhosa de que, poxa, eu não esperava, então faço alguma coisa que surpreendo. E isso é fundamental. Legal, legal. E Soninha, Oi. eu estava conversando com o pessoal da Cor, e eles me falaram que, assim, a Cor também teve que fazer alguns desligamentos, né? Enfim, é muito grande, né? Teve cidades que sentiu muito mais que a gente, né? E aí a estratégia da sede era pegar pessoas da sede mesmo, de diferentes setores de RH, enfim, mas para dar o suporte a esse pessoal que foi desligado. Você viu algum movimento assim de pequenas empresas fazendo isso? Algumas empresas aqui de Manaus com esse movimento também? De dar suporte às pessoas que foram desligadas? Sim, vi. Uma empresa chamada Local Hostel. Nós usamos esse exemplo em vários lugares. Vários lugares. Porque isso realmente é importante. Não, Matheus, infelizmente não são todas as empresas que fazem isso. Seria muito importante, com certeza, mas não foi tão constante isso. Isso ainda é uma cultura que precisa ser desenvolvida, que precisa ser trabalhada. Tá? Esse é um conceito novo, né, Matheus? Sim, Esse é um conceito, infelizmente, novo em alguns mercados. Porque eu vejo assim, foi para a gente, pelo menos, né, que infelizmente a gente teve que desligar uma grande parte do nosso quadro, mas é um desligamento temporário, assim, sabe? Porque a gente estava com um time muito bom, sabe? Redondinho, todo mundo super empolgado, assim, a gente estava muito feliz, assim, sabe? E aí teve que fazer isso, então foi na verdade por isso que a gente teve esse sentimento, poxa, vamos dar esse suporte, porque, poxa, para entender como eles estão, né? Então, a gente fez até uma planilha no Excel para cada um, quanto que eles iam receber de seguro, quanto que eles iriam receber da própria rescisão, meio que fazer uma divisão por mês, olha, por mês você tem mais ou menos isso para você, enfim, ter de renda, então, cuidado, né? Se cuida esse período. Isso que você fala, e de novo eu vou reforçar aquele aspecto que a gente falou lá atrás, no início, quando a gente falou que é importante eu cuidar da entrada do meu colaborador. Do mesmo jeito que eu cuido da entrada do meu colaborador, eu cuido da saída, porque ele é um cliente meu, a gente também já falou isso aqui. É importante porque num determinado, e nesse momento que a gente vivia, né, que a gente não sabia quando ia retomar, então a tomada de decisão de um desligamento era necessária. Não era melhor? Não era melhor, mas era o momento que teve que se tomar essa decisão. Isso várias empresas aconteceram, né? Aconteceu com várias empresas. Só que assim, eu posso voltar com esse colaborador agora? Posso,
mas eu preciso ter deixado uma marca importante na vida dele. Assim como eu quero que o meu cliente se fidelize, eu também quero que o meu colaborador se fidelize. E é importante porque, vamos lembrar que não é porque eu sou fiel à minha empresa ou eu sou fiel ao local onde eu fico hospedado, que eu não vou ser crítica, ao contrário, eu quero que cada vez mais esse espaço seja cuidado. Então, você tem clientes fiéis, críticos, que querem o crescimento. Então, é muito importante esse movimento, né, de fazer bem a lição de casa. E eu brinco de lição de casa porque, assim, a gente fala tanto em bom atendimento, mas a gente tem que saber e ter muito claro que é como eu gosto de ser atendido. Se eu gosto de ser bem atendido, eu também preciso atender o outro bem. E começa dentro de casa, né? Eu começo a prestar esse bom atendimento dentro da minha equipe. Porque daí eu dou exemplo. E a gente sempre fala, né? O exemplo é extremamente importante para que os colaboradores tenham um espelho positivo. Porque o líder é um espelho positivo, né? E aqui a gente está falando fortemente de liderança, porque é tomada de decisão. Talvez não tenha sido uma tomada de decisão confortável, o desligamento, mas fazer esse desligamento da melhor forma possível é sim uma possibilidade que você tem. Verdade. E é legal, assim, você falar essa questão do atendimento que começa em casa, começa com exemplo. O que a gente tem percebido muito é que uma boa prestação de serviço lá na ponta para o cliente não é assim, você vai fazer um treinamento e aí, ok, vai melhorar a nota, sabe? Você vai fazer alguma coisa... Não, é todo um processo, né, de conversa, de reunião, de feedback, de treinamentos. E aí, por consequência, acaba meio que organicamente a coisa acontecendo. Não é uma coisa assim, eu vou fazer isso aqui e rapidamente. Não, você tem que ter todo um processo, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Às vezes você faz uma mudança que as pessoas não entendem. Mudança dói, propostas novas doem, né? Assim, não é tão fácil. Então, é realmente um crescimento, é orgânico, né? A todo momento você tem que mudar. E também a gente não pode esquecer, Matheus, que a gente hoje não tem padrões claros do que deve ser feito amanhã. A gente sabe que os planejamentos estratégicos, cada vez mais, estão sendo feitos no menor espaço de tempo. Por quê? Porque o mundo tá louco, né? A gente brinca. É o mundo VUCA. É um movimento muito rápido em que eu preciso estar atento a todas as mudanças que estão acontecendo no mercado. E mudar rápido, né? Se caso não der certo, né, você ter agilidade para conseguir fazer um movimento, né? Virar o barco, né? Você falou a palavra-chave. Você tem que ter agilidade para poder entender o que o mercado está pedindo e poder ver como que você vai se comportar nessa mudança. Acabou aquela coisa de a gente encontrar atendimentos padrões, com frases padrões. Não, eu tenho que entender o meu mercado, eu tenho que entender o meu perfil de cliente, eu tenho que saber como que ele gosta de ser atendido, eu tenho que falar a linguagem dele. Hoje, cada vez mais, a gente tem toda essa informatização acontecendo, ou essa mudança, essa transformação digital acontecendo, e basicamente essa transformação digital, ela acontece através das pessoas, né? Não se perde o contato com as pessoas, porque são elas que estão por trás. São elas que cuidam. Eu posso ter um processo de recepção do meu cliente digitalizado, mas quem arruma aquela cama ainda é a importância da nossa arrumadeira, que vai cuidar com carinho daquele lençol, das coisas que estão lá dentro do quarto e assim por diante.
É legal né? você falar isso da transformação, que na verdade é uma mudança de cultura, né? E até a Luciana Minelli está aí, ela falou que essa questão do bom atendimento é uma construção mesmo, né? E a Com nossa primeira certeza. roda justamente foi com ela falando de transformação digital, e a gente falou muito disso, que transformação digital é o uso da tecnologia, ok? Mas é muito mais uma transformação da cultura organizacional, né? Da transformação das pessoas. Isso, exatamente. Porque quando eu tenho essa transformação digital, eu tenho mais tempo para cuidar daquilo que é mais importante dentro da minha empresa, que são os clientes e os meus colaboradores. Sim. Isso é fantástico, né? Porque Uhum. eu vou cuidar da essência. Eu vou Exatamente. treinar, eu vou conversar, eu vou ter tempo para ouvir o que eu Uhum. posso melhorar dentro desse processo. Legal, é Isso muito é legal, importante. isso é muito importante. Assim, só para fechar essa primeira parte, a gente já segue para a segunda, mas é essa questão do nosso colaborador e a gente mesmo focar no que é essencial, né? Então, por exemplo, quem é da Isso, hotelaria, quem tem ali a operação, recepcionista, enfim, a essência ali é o que é atendimento ao cliente, é estar perto do cliente. Então, se ele tem que. Porque não tem jeito, né? Então, assim, tem que gastar tempo fazendo relatório, fazendo essas partes burocráticas. Se você em algum momento consegue agilizar isso e deixar isso de automático, né? Programação, enfim, essas isso, coisas, ele não vai gastar aquele tempo com aquilo, ele vai gastar o tempo ali atendendo o cliente, que é a isso. essência que é o mais importante, né? Exatamente. O relatório vai ajudar a gente a analisar números, beleza, mas analisar pessoas é o tete-a-tete, olho no olho, ouvir a expectativa de cada um, ouvir os clientes, perceber como é que está o ambiente, perceber o clima da empresa, o clima do grupo, como que está, isso é fundamental. Verdade. Isso é Legal. fundamental. Então, Sônia, a gente vai agora já para a segunda parte aí da nossa conversa, que aí já falando desse novo normal. Assim, quais são as mudanças que você está percebendo em relação à gestão de pessoas nesse novo normal? E assim, quais são os desafios e oportunidades que a gente tem pela frente? Olha, desafio é a gente, no meu entender, é muito o aprendizado que todo esse movimento está trazendo para a gente, ou que todo esse movimento também trouxe para a gente, né? Eu brinco, eu não gosto muito de falar de novo normal. Eu acho que a gente está caminhando agora para as pessoas, e isso não. E é importante a gente esclarecer isso. Isso não é papel de RH, isso é papel de qualquer líder, né? Gestão de pessoas é papel dos líderes, de que área ele for. Esse é um movimento que precisa ser entendido. Precisa ficar claro o propósito da empresa, a cultura da empresa, a missão da empresa. Acho que a Luciana deve ter falado muito que a gente não faz uma mudança de cultura rapidamente, é uma construção. E é uma maratona, só que a maratona ela é importante, né? Até em um dos nossos treinamentos, no curso de inovação, a transformação digital ela não acontece como uma corrida de 100 metros, é uma maratona, a gente tem que ir treinando, 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 errar, acertar, corrigir rapidamente os erros, estar aberto aos erros, até para trazer segurança psicológica para a nossa equipe, né? Isso é muito importante. Todas essas mudanças vão fazer com que hajam erros, aconteçam os erros. Não tem jeito. Então, estar pronto para corrigi-los é o mais importante. Então, é foco na solução, não foco no problema, mas o foco na solução tem que ser do grupo como um todo. Então, isso tem que ser uma métrica que é importante a gente estar o tempo inteiro falando. E passar conhecimento, transmitir conhecimento, evoluir com a equipe é fundamental. Mais do que reter talentos, é envolver esses talentos na cultura da empresa. E no propósito também, né? Que as pessoas, Exatamente. acho que tem acelerado um pouco esse processo. As pessoas assim, já Exatamente. estavam começando a buscar. Óbvio que o salário importa, tudo isso importa, mas as pessoas estão escolhendo mais pelo propósito, o que tem a ver com elas ali, né?
A gente, na entrevista, a gente percebe muitas pessoas falando. Eu fiz uma entrevista com um gestor, inclusive no nível de gestor, e ele falou, olha, eu tenho interesse em buscar uma empresa que esteja mais próxima daquilo que eu acredito. Uhum. E o que eu acredito é propósito, né? É missão, então eu preciso estar alinhado a isso. Mas a empresa precisa estar preparada para isso, para ensinar, para trocar, para treinar. É uma construção, é uma evolução. Precisa estar claro isso. Missão, visão e valores precisam ser estabelecidos de forma muito clara, como uma comunicação muito clara e, principalmente, entendendo o clima do grupo como um todo. Você já fez, você usava algumas ferramentas e usa algumas ferramentas, agora que você está retomando, como, por exemplo, avaliação 360 graus, pesquisa de clima. Sim. Isso tudo favorece né, os processos de evolução, de retenção e de treinamento da equipe. E é fundamental isso. E olha, nós estamos falando de mercado de serviço, hotel, hostel, restaurante, né? Toda essa cadeia que você tem treinado bastante também com a academia. Sim, né? Sim, verdade. E também, eu sei que vocês estão fazendo, inclusive, em algumas regiões um pouco mais afastadas aqui da cidade de Manaus, e é isso, é a cadeia como um todo de serviços que precisa entender essa mudança que vem acontecendo no mercado. E assim, o que a gente tem percebido enquanto academia, parece que foi realmente um botão de reset assim, que apertaram. Então a gente vê as pessoas muito abertas. Assim. Então isso tem facilitado bastante o processo. Como assim? A gente é novo para a gente essa questão de dar treinamentos, né? A gente está aprendendo muito. Mas as pessoas estão muito abertas e isso tem facilitado muito o processo. E uma coisa muito legal da academia, até para compartilhar aqui, que a gente tem feito, que é esse braço aí que nasceu durante a pandemia de treinamentos, de conteúdo, inclusive a roda de turismo faz parte desse conteúdo, né, relevante para o trader turístico, né, para quem empreende, para quem trabalha. Qual que foi a nossa estratégia que a gente tem pensado? O hostel, eles são um laboratório da academia. Então, vira um círculo virtuoso. O hostel passa para a gente a demanda do nosso cliente interno, que são os colaboradores, passa a demanda do cliente externo, que são os próprios clientes, por exemplo. Tem-se um movimento agora de ser apenas hóspedes brasileiros, não tem mais hóspedes estrangeiros, isso muda o perfil. E aí, com isso, a gente tem essa demanda, a gente cria o treinamento, segundo essa demanda, aplica dentro do hostel, entende ali, faz um feedback, corrige, vê o resultado e joga para o mercado. Então, essa é uma estratégia que a gente tem feito, criando esse círculo virtuoso aí. Isso mesmo. E eu concordo com você que este olhar tem que ser muito mais amplo, essa visão tem que ser do mercado como um todo. Hoje não tem concorrentes, aí o grupo se fortalecendo, com certeza eu consigo ampliar, porque tem espaço para todos. Você sabe que a gente, eu gosto disso, eu acho que tivemos lados difíceis da pandemia, tivemos vários problemas, mas também tivemos várias aprendizagens. Para nós, foi um momento de muita criação. A gente está com um portal e o grande propósito do nosso portal é abrir espaço para o conhecimento, que hoje é fundamental para o crescimento de qualquer indivíduo. Né? Quando a gente fala de conhecimento, e no portal a gente alerta isso, por isso existem alguns cursos que não são pagos, existem cursos que são pagos, porque a gente quer trazer este conhecimento de uma forma muito ampla e que eu possa aplicar. E o mais importante é isso, né, Matheus? Quando você fala desse ciclo virtuoso, é porque o conhecimento é aplicável. O conhecimento é observável. Essa aprendizagem, essa vivência é importante
para que eu tenha verdade e para que eu possa experimentar que aquilo que eu estou falando é possível de ser praticado. Então, isso é fundamental. O nosso portal foi um grande desafio para a gente encontrar a melhor linguagem, estruturar o que a gente queria passar de mensagem, para não perder essa essência. E é importante isso. E é uma coisa muito nova, né? Essa parte de cursos online, mesmo quem assim, não estava ainda nesse mundo, mas já trabalhava. Semana passada a gente conversou com a Lida, que ela dava muito treinamento, e ela estava compartilhando como é que foi para ela migrar para esse online, que ela tinha ainda uma certa barreira e não teve jeito, ela acabou indo. Então, é um mundo novo para todo mundo, né? Até para quem já ministra treinamento e dá cursos há muito tempo, né? Todos. É uma mudança radical, porque apesar de a gente estar acostumado já com esse aparelhinho, né? Assim, a gente usa essa ferramenta de diferentes formas. A gente ainda estava muito viciado em contato, né? Em estar ao lado do outro. E foi tirado de uma forma muito abrupta. Por isso também o direito de ir e vir foi tirado de uma forma abrupta. Mas a gente precisa entender que é um veículo de aprendizagem rápido, muito importante, e eu ainda tenho a meu favor o dedo, né? Eu brinco, porque eu posso dar um pause, voltar, rever aquele conhecimento, que às vezes no presencial eu não consigo, né? Porque eu perdi a aula. Verdade. E a nossa vida está cada vez mais atribulada. Então, o virtual ajuda bastante, né? O digital tem ajudado bastante a aprendizagem. Eu fiz vários cursos, aprendi muito durante a pandemia e vou te confessar que eu gosto muito do digital. A gente está fazendo alguns trabalhos ainda que estão por vir, e o portal tem sido uma estratégia de trabalho fantástica, né, para a gente chegar aonde a gente quiser chegar. Porque isso também é importante, né? Hoje a gente não tem mais limite. Exatamente. Hoje você conversa com todo o mundo. Eu estava assistindo algumas matérias de vocês, fantástica. E a gente pode ir para qualquer lugar, né, aprender. Isso é importante. Sim, né? sim. Eu acho que tem uma pessoa que você conhece, a Ju, ela estava no treinamento em Tefé. Isso, eu estava lá. Pois é, não é rápido isso agora? Isso é legal, e a gente assistindo daqui, o trabalho que ela está fazendo lá, isso Aproxima, é o máximo, né? Acaba aproximando, aproxima bastante, né? Aproxima. Legal. Aproxima. E assim, para quem tá da área de turismo, de hotelaria, o que você diria assim que são as competências do futuro aí para quem está assistindo, para poder, né, ir atrás, para estudar, para fazer cursos? Olha, eu acho que esse é o momento que traz para a gente algumas competências. São 10 competências que já vêm sendo trabalhada e desenvolvida, que fazem parte do Fórum Mundial Econômico, mas tem algumas competências que hoje estão muito fortes. Eu acho que começando por inteligência emocional, que é fundamental, por todo esse movimento que a gente está passando e que às vezes fica difícil a gente encarar. Então, a gente precisa encontrar e entender quais são as emoções ou quais são as reações que a gente está percebendo, que está acontecendo com a gente. Uma outra competência que é extremamente importante é a resolução de problemas, ou seja, é o foco na solução. E como isso, né, faz um movimento de aprendizagem, e aí aproveitando já o gancho, é o aprender a reaprender, porque o que a gente aprendeu ontem não vale mais para o hoje, muito menos para o amanhã. Então essa eu acho que é a terceira competência. E para finalizar, a criatividade. A gente tem que estar aberto a novas possibilidades. Acho que se a gente trabalhar essas 4 competências, já tem muita coisa para ser aprimorado e desenvolvido na nossa equipe, tá certo? Hoje eu tenho que aprender a prestar um bom atendimento com os olhos. Então eu tenho que ser criativo, né? Porque eu tô com uma máscara e eu tenho que sorrir com os olhos, né?
que é uma comunicação, é uma microcomunicação, mas que impacta muito, porque o olho no olho é muito impactante. Passa confiança, passa segurança, passa questionamento, né? Existe uma comunicação. E ele fica mais em evidência agora também, né? Que no rosto é a única parte também, né? Com certeza, com legal. certeza. E essa parte de criatividade, é legal também você falar que ela é muito importante. Ela acaba sendo um pouco consequência, né? Quando a pessoa vai atrás, assim, de se formar, de procurar conhecimento, né? De reaprender, que a criatividade não é você saber muito sobre um determinado assunto, é você ter vários estímulos diferentes, pode ser sobre atendimento, pode ser sobre tecnologia, sobre gastronomia, que aí vem aquele insight que você pensa, e esse estímulo, vários estímulos diferentes, é o que vai te ajudar a ter a criatividade, né? Você sabe, eu brinco, né? Eu já sou velhinha no mercado, e assim, antigamente a gente dava muito valor aos especialistas, né? Os especialistas, você tem que se aprofundar nesse conhecimento. Tá. Hoje, o profissional você já passou por esse conhecimento, é extremamente importante. Então, eu preciso realmente ter uma linha de desenvolvimento com um olhar de especialista naquela área, para saber do que eu estou falando, para usar as ferramentas adequadamente, mas eu também tenho que ser generalista, eu tenho que desenvolver uma visão mais sistêmica, uma visão onde eu consiga entender tudo o que está acontecendo à minha volta, o que está acontecendo de transformação digital, o que está acontecendo no mercado, e aí são todos os mercados, o que impacta uma economia, porque isso vai ampliando o meu olhar, vai me ajudando a ser mais criativo, vai ampliando também o meu conhecimento, que vai favorecer as reflexões que eu preciso ter enquanto especialista. Eu não vou deixar de lado informações que podem ser informações impactantes, relevantes para o meu crescimento. Então, o profissional hoje não pode ficar restrito a só uma linha de aprendizado. Né? Especialista fechado não vai te adiantar. Né? A gente tem visto isso. Olha, a nossa equipe hoje, nós temos psicólogos, nós temos administradores, nós temos pessoas que estão estudando, a Jéssica é uma pessoa que está estudando engenharia elétrica. Legal. Nós temos designer, e isso favorece demais as nossas discussões, são olhares diferentes. Que eu preciso negociar, imagina, e ainda tem as diferenças de gerações, né? Que eu preciso aprender a negociar, a ouvir, a entender o ritmo, e isso é o que vai fazer o teu crescimento, aprender com esses diferentes perfis. Verdade. Também, né? Legal. É legal você falar essa questão também da diferença de geração. No exercício que eu faço, que eu tenho irmão pequeno, eu tenho uma irmã de 15 e tenho um irmão de 10. E aí, um dos exercícios que eu gosto muito é de conversar com ele para saber como é que ele gosta de fazer, enfim, trocar uma ideia com ele, porque aí você começa a entender essa outra geração, né? Eu me lembro, eu tenho outro irmão que ele tem 18, ele está com 20 anos agora. Há uns 3 anos atrás, foi aniversário dele, eu comecei a conversar com os amigos dele. E foi uma conversa que abriu tanto a minha cabeça, assim, eles falaram assim, cara, eu não vou tirar carteira de motorista, tem Uber, para que eu vou ter carro? Olha como a nossa cabeça era o quê? 17 anos ali já fazendo a escola para com 18 ter a carteira. Exato. Esse aprendizado é muito legal, né? Eu faço par com... hoje, né? Atualmente, os meus 2 pares são... Uma tem 20 anos. Eu não sirvo nem para ser mãe dela, eu sirvo para ser avó, né? O bisa quase. E aí ela me ensina essa agilidade, esse olhar crítico, a tecnologia, que é diferente. Hoje a palestra eu fiz com uma outra pessoa que também é de uma geração muito mais nova que a minha, e aí quando nós saímos ela falou, vamos fazer um stories. Eu falei, meu pai do céu, é agora, eu detesto. E é isso, é uma nova comunicação, e como que a gente se comunica com essa nova geração, né? É diferente, então eu preciso aprender. Não é porque eu tenho dificuldade, então vai aprender ou vai pedir ajuda. Acho que o muito importante também, perguntar,
ir a fundo numa aprendizagem é importantíssimo. Perguntar não dói, né? A gente brinca. Perguntar é aprendizado. Aliás, você pode aprender de diferentes formas. Lendo, estudando, assistindo filme. Não precisa ser numa cadeira de escola só. Verdade. Você tem vários veículos hoje. Você aprendeu com teu irmão, com o grupo dele. Olhares novos, né? Então você tem que estar aberto para entender que são olhares novos. Porque, na realidade, Matheus, veja, esse teu grupo, o grupo do teu irmão, é um possível cliente teu, né? É exatamente isso que eu penso. Exatamente isso. Então, eu preciso adequar o rosto e entender o que eu preciso fazer para receber esse público, né? Então, é muito legal esse aprendizado. Legal. Isso mesmo. E isso que você está falando de aprender, de conhecimento, eu vi uma aula do Leandro Carnal. E aí aquela da PUC, que enfim, foi eles fizeram uma aula com ele, com a Luísa Trajano, e aí uma coisa que ele falou que me marcou muito, assim, foi aí que eu comecei a fazer os cursos, só agora no final aí da quarentena, até então eu não tinha feito, que acabou o conceito do formado, hoje é o formando, né? A gente é formando o tempo inteiro, e é isso, você tem que estar aberto, tem que ser humilde, né, tem que buscar conhecimento. Então é legal essa questão de hoje, antes os nossos pais, avós, assim, eles faziam ali a graduação, eles conseguiam trabalhar com aquele conhecimento a vida inteira. Hoje não. Hoje você tem que estar se formando o tempo inteiro, né? Quando eu falo do aprender a reaprender, é exatamente isso, Matheus. Hoje você é um eterno aprendiz. Não tem jeito. É um eterno aprendiz. Verdade. Verdade. Seja de que geração você for, de que momento você está na sua vida, você é um eterno aprendiz. E isso em todos os aspectos, né? Seja profissionalmente, seja pessoalmente. E, cara, não é fácil, ok? É uma então, disciplina, você tem que reaprender a aprender, né? Ter essa disciplina, uma disciplina. De fazer curso todo dia, ou sei lá, 3 vezes na semana, né? Então De novo, diversificar a tua forma de aprendizado, porque isso também faz com que você aprenda diferentes meios de comunicação, né? Recursos de comunicação, que com certeza vão facilitar a tua comunicação com as gerações. Que vão facilitar o entendimento do perfil do teu cliente. Verdade. Que vai te ajudar a escolher e a tomar decisões mais assertivas com relação à escolha, à seleção, à fit cultural, e aí vai, né? Uma série de situações. Verdade. Poxa, legal. Soninha, a gente já está chegando no final aqui da nossa conversa. Voou aí, né? A gente falou vários assuntos legais, já está na contagem regressiva aqui. Eu queria que você deixasse um recado. Primeiro, agradecer a sua presença. Obrigado por aceitar o convite. É sempre muito bom conversar com você aí sobre essas questões de gestão de pessoas. E queria que você deixasse um recado, assim, tanto para quem é estudante, quanto quem é para a área de liderança no turismo, para essa retomada aí. O que você deixa de recado para eles? Olha, estar aberto a esse novo mundo que está aí, eu chamo de novo mundo, que tem uma infinita gama de aprendizagem, de recursos, de gente que vai te ensinar, que vai estender a mão. Hoje as rodas de conversas estão fantásticas. Olha, hoje a gente está agora, e acho que isso é incrível, né? Assim, mesmo no mercado de serviços, hoje, eu já falei de carro, eu já falei do mercado de carro, eu já falei do mercado alimentar, agora estou falando de turismo. E esse olhar, né, e ter essa chance de falar, e aí novamente agradeço essa oportunidade a você, é extremamente importante para nosso aprendizado, porque eu aprendi muito contigo, continuo aprendendo, e essa troca é fundamental para que a gente possa se sentir gente dentro desse meio, né? Um outro cuidado importante é a gente olhar para dentro da gente e saber quais os nossos caminhos. Isso também é fundamental para onde eu quero ir. Não tem caminho certo, não tem caminho errado, ao contrário, tem aquele caminho que eu vou aprender, que eu vou errar, que eu vou ter que corrigir rapidamente e voltar a crescer. Dói, né? Mas aí a gente precisa ter inteligência emocional para sobreviver e se cuidar, principalmente. Tá bom? Tá certo. Muito obrigada.